Hoje quero compartilhar com vocês o importante assunto da lealdade e da deslealdade. E quero começar de novo. Acredito que alguns dos livros já foram apresentados a vocês. E quero começar pelos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. E o Senhor Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti qualquer imagem de escultura, nem qualquer semelhança alguma de qualquer tipo do que há em cima nos céus, nem embaixo aqui na terra, e também nas águas debaixo da terra que exista. E não te encurvarás diante delas, nem as servirás de forma alguma. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso e ciumento, que verdadeiramente visito a iniquidade dos pais nos filhos e punindo até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam profundamente, e mostrando grande misericórdia a milhares e milhares daqueles que verdadeiramente me amam e guardam fielmente e com devoção os meus mandamentos sempre. Amém. Este capítulo tem os 10 mandamentos e cada mandamento importante tem uma breve e pequena explicação detalhada. É por isso que não está em uma lista onde você possa ver apenas 10 afirmações. Tudo bem. Agora, esse é o primeiro. Você deve. Não tem outro Deus. Você vê? Não faça nenhum ídolo. Até hoje, Deus ainda está muito irado com a humanidade, com pessoas que fazem imagens e que as criam e produzem e adorá-los e dizer que esta madeira é realmente Deus. Se eu fizesse uma simples aranha e dissesse: essa aranha é o seu presidente ou o seu primeiro-ministro, é respeitoso? Então, quando você cria uma aranha e diz é Deus, você deveria pensar sobre isso. Ele fez uma aranha ou um caranguejo ou um peixe ou uma cobra e disse: isto é Deus. Ah, sério? Todos os bebês para fora, por favor. Então ele disse: eu visito a iniquidade dos pais sobre os filhos. Pessoas que quebram o primeiro mandamento podem esperar muitas doenças genéticas e também diversos problemas de saúde hereditários. Doenças genéticas. Ele diz: eu visito os filhos até a quarta geração mesmo. Então você pode realmente ter uma doença que foi causada por algum tipo de alguém que viveu há 200 anos. Sim. Então, doenças hereditárias, coisas que são herdadas, é por isso que, de fato, muitas vezes, só. Você sabia que, em relação a doenças como a pressão alta, em mais de 90% dos casos, a causa exata permanece desconhecida para a maioria das pessoas, o que é um fato bastante relevante. E tantas doenças. Eu sou médico. Estou te dizendo, tantas doenças ninguém sabe o porquê.
Então, este importante mandamento, Deus não está sentado ainda hoje, até os dias de hoje. Isso importa para Deus. Amém. Agora, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Esse é outro. Você vê pessoas gritando Jesus, e eles usam Jesus como um palavrão. Tenha cuidado. Então, há outro mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E descansou no 7º dia. Então, o terceiro mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Que o Senhor teu Deus te dá. Agora, pais, sabe, eu quero falar com você sobre os filhos perigosos. Está faltando mesmo. Ah, chegou. Eu já vi isso. Filhos perigosos. Veja, você honrará seu pai, que teus dias deve ser longo sobre a terra que o Senhor te dá, teu Deus. Morte prematura. Morte prematura. Encurtamento da vida. Você vê? De fato, em cada um desses mandamentos, Deus revela à raça humana coisas que resultam da quebra desse mandamento em particular. Hoje, a expectativa de vida na Terra, no mundo todo, é 68. Sim. Tipo, no mundo inteiro. É cerca de 68. Caiu de 900 e alguma coisa, um valor considerável e notável. E tem caído. E está acabando. E nossos dias estão se tornando menos numerosos. E isso está ligado a este terceiro mandamento. Sim. Para que teus dias sejam longos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. O primeiro mandamento está ligado às doenças hereditárias. Doenças inexplicáveis. E a raça humana nunca esteve livre de doenças inexplicáveis. Durante a Idade Média, havia uma doença chamada peste. A peste negra, a peste bubônica. Ela quase completamente destruiu 1/3 de toda a Europa. Morreu de uma doença inexplicável e de forma misteriosa. Sim, 1/3. Sim, um papa dentro. Acho que ele estava na França. Ou um papa ou um bispo. Ele fez uma fogueira e sentou-se no meio do fogo. Eles não sabiam a causa da doença. Então, todos os dias, eles faziam uma fogueira e ele sentava dentro do fogo, com o fogo ao redor dele, e aquilo queimava o dia inteiro. Porque eles não sabiam o que era a doença. Se você visitasse a pessoa,
Você pegava a doença que a pessoa tinha. Veja, uma das cantigas de roda populares que temos, Ringa, Ringa, Roses, A Pocket Full of, é uma canção bem conhecida. Um bolso cheio de quê? Roses, o que é isso? Flores pequenas. Um lenço de tudo isso. É da peste. Um lenço significa que você espirra, então cai e morre. Todos nós caímos e morremos. Quando você espirra, você cai e morre. É da peste. Foi daí que surgiu essa rima. Sim. Sério. Então, pai, a primeira coisa que quero que você veja é que um pai precisa ser muito cuidadoso, porque ele foi mencionado nos 10 mandamentos como o terceiro mandamento. Acho que é o terceiro mandamento. Então, pais espirituais, vocês têm que ter cuidado com eles. Tudo bem. E vem com uma bênção. Efésios 1 diz que para que tudo te vá bem e que você viva muito, ou que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Amém. Você quer viver por muito tempo? Você quer que seu ministério dure por muito tempo? Então você precisa se lembrar disso. Mas o que é mais assustador? Quero dizer algo assustador. Devo lhe contar uma coisa assustadora. O que é assustador é o próximo mandamento. O próximo mandamento é realmente não matarás. Então você verá que honra seu pai ao lado de você, não matarás. Então ele mostra a qual grupo ele pertence. Veja bem, meu nome, se você for mencionar nomes de jogadores de futebol mundialmente famosos, como o lendário Messi, o icônico Ronaldo e o talentoso Essien. Mencione os nomes de alguns Ronaldos famosos. O grande Maradona. E então você menciona Dark Howard Mills. Meu nome se encaixa nessa lista? De jeito nenhum, porque eu não sei nem jogar basquete. Eu dizemos Ronaldo, Messi, Ronaldo, Maradona, Abedi Pele, Pelé, Darkwood Mills. Não, meu nome não cabe ali, porque não concorda com essa lista. Eu não estou nesse grupo. Você entendeu? Agora, quando você está dando mandamentos sérios e você está dizendo não matarás, então nessa mesma lista honre seu pai. Isso deveria mostrar que está no mesmo grupo de perigo e de coisas realmente muito perigosas para se brincar. Veja bem, você precisa ter muito cuidado mesmo com matar. Qualquer coisa em que alguém morre sempre escala para um certo nível. Quando as pessoas brigam, tudo bem, mas se alguém morre, sabe, um dia fui pregar em uma prisão e vi um dos meus membros lá. Então eu perguntei a ele: o que você está fazendo aqui? Ele disse que estava em um lugar e houve uma briga. E ou era um bar, ou eu não sei exatamente o que ele estava fazendo lá. E ele disse que houve uma briga entre ele e alguém no bar naquele momento. E depois disso, ele foi para casa. No dia seguinte, bem cedo, o homem com quem ele havia brigado foi encontrado em uma vala, sem vida, morto.
e imediatamente vieram prendê-lo. E ele está na prisão desde então. Porque o fato de ele ter brigado com o homem no dia anterior e o homem ter morrido, ele não deveria morrer. Se ele morre, há um problema. Um dia eu realmente vi um terrível acidente de avião e milagrosamente todo mundo escapou. Quando eles, acho que foi em Hong Kong, quando o avião pousou, ninguém morreu. Mas quando estavam correndo para fora do avião, então um dos carros que estava vindo, seja dos bombeiros ou outro veículo, acabou atropelando alguém e, infelizmente, a pessoa morreu. Assim que a pessoa morreu, prenderam o piloto. Veja, porque você, como piloto, ficará bem se ninguém morrer, mas se alguém morrer, tudo muda. Sim, então você tem que saber que matar um ser humano tem um certo nível de seriedade e isso realmente muda as coisas de uma forma muito, muito significativa. Você está completamente comigo? E o que está conectado a isso é: honrarás o teu pai e tua mãe. Amém. Então temos alguns novos pastores que surgiram em cena, especialmente alguns jovens que realmente não sabem a seriedade de lidar com um pai espiritual, um líder e guia. Agora, 1 Coríntios capítulo 4. E esta é uma mensagem muito curta e diz como identificar um pai. Como? Como você identifica um pai? Em 1 Coríntios, no capítulo 4 e especificamente no versículo 15, a Escritura Sagrada diz o seguinte: embora vocês tenham 10.000 instrutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Em Cristo Jesus, o que eu fiz? Eu gerei você. Agora, como você se torna um pai? Eu me tornei pai quando tive o meu primeiro filho. Um pai não é simplesmente um homem velho. Muitas pessoas pensam que, quando você é um homem velho e tem cabelos grisalhos, você é um pai. Não. A maioria das pessoas se torna pai ainda jovem. Você se torna pai verdadeiramente quando alguém te chama de papai. Se ninguém te chama de papai, você não é um pai. Papai ou o que for, escolha quem você quiser. Agora, um pai é alguém que faz com que outra pessoa ou um ser venha a existir. E a pessoa que existe carrega a sua própria semente. Veja, a semente une aproximadamente 23 cromossomos. São 23? 23 cromossomos humanos de cada lado, cada um. E então forma um gameta. E então ele se multiplica e assim por diante, continuando o processo de forma contínua. E a pessoa que é formada carrega consigo a sua própria semente. Então, vamos fazer uma importante pergunta agora. Meu nome é Dag. Eu sou realmente um pai de verdade na igreja? Sou pai na igreja não porque prego há alguns anos, mas porque eu gerei algumas pessoas, algumas crianças que vieram de mim. Você vê diretamente. E eles vieram da minha semente.
É isso que faz de mim um pai. Não sou pai porque eu tenho quantos anos. Você sabe a minha idade? Sou um homem jovem. Sim. Eu gerei aqui algumas pessoas. E é isso que me faz um pai. Sou pai, não porque sou pastor há 30 anos ou 20 anos. Não, 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 de forma alguma, absolutamente, de maneira nenhuma. É a minha semente. E como você sabe que é a minha semente? Você verá a característica de mim, o doador da semente, nas pessoas que eu gerei, que são meus próprios filhos. Entendeu? Sim. Então, se você considerar a Igreja Católica, tem que ter muito cuidado. A igreja com a qual você deve ter mais cuidado é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é o pai de todas as igrejas. Veja, há alguns anos todo mundo era católico. Por volta de 1500, no ano de 1500, se você era cristão, era católico. Não havia cristão que não fosse católico. Até a época de Martinho Lutero e assim por diante, a igreja era a Igreja Católica. Quando você diz igreja, significa católica. Por isso, no Credo dos Apóstolos dizemos: creio na Santa Igreja Católica. Isso significava a igreja. Não havia outra igreja em que acreditar. Então, todos nós acreditamos nela. Portanto, a Igreja Católica é o pai de todas as igrejas. A semente deles está em todos nós. Eles nos dão origem a todos nós. Quer deem origem de bom grado ou não. Ainda assim, eles nos dão origem. Nem toda criança nasce de forma planejada. Um dos meus filhos quase nasceu no carro. Ele estava vindo rápido demais. Ele estava vindo com muita velocidade. E minha esposa teve que segurá-lo porque ele estava saindo no carro. Não chegamos ao hospital. Você pode dar à luz sem intenção, mas ainda assim o faz. Por isso você precisa ter muito cuidado nas Ilhas Salomão e em qualquer outro lugar de onde estiver assistindo. Você precisa ter muito cuidado com as pessoas que deram origem a igrejas e que também deram origem a pessoas. Quando eu digo eles, como é que você gera alguém, afinal? Porque você não tem útero. Um pastor não tem útero. Mas o que acontece é que ele realiza atividades que levam pessoas a existirem. Atividades como o quê? Atividades como pregar, orar, até mesmo apenas estar presente. Ele faz com que pessoas venham e existam por meio de suas atividades. Assim como uma mulher, ela não faz nada de especial. Ela tem um útero dentro dela e só por ser quem ela é, ela dá à luz a uma criança. E você vê que antes da invenção dos contraceptivos, você dava à luz todo ano, todo santo ano, você dava à luz. A contracepção é uma das maiores invenções da raça humana, assim como a anestesia é uma das maiores. Se você procurar as maiores invenções, invenções médicas, certo, e ideias, uma delas é a contracepção. Isso mudou o mundo. E uma delas é a anestesia, também mudou o mundo. E outras são as vacinas. Isso também mudou o mundo. Sim, essas são as grandes, grandes invenções do mundo médico. Então, há pessoas que dão à luz e elas fazem você existir por meio de suas atividades. Então, um homem, através de suas ações e atividades, faz com que alguém nasça.
por meio de suas ações enérgicas, ele faz com que alguém venha a existir. Então, há pessoas que, por meio de suas ações enérgicas como pais, fizeram com que pessoas existissem como pastores e líderes em Honiara e em diferentes países. Portanto, se você agora chega à cena, precisa ter muito cuidado ao lidar com as pessoas que fizeram, que por meio de suas atividades, o que quero dizer com suas atividades? Como? Através de sua pregação, através de sua liderança, através de suas nomeações, através de seus modos, através de sua vida e ministério, fizeram com que pessoas passassem a existir que antes não existiam. Se você pegar Amy Semple McPherson, através de sua vida e de seu ministério, ela fez com que a Igreja do Evangelho Quadrangular existisse. Quando ela morreu, ela havia ordenado cerca de 2.000 pastores. Então, essa mulher foi responsável pela existência de uma igreja famosa, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela é quem, através de suas atividades, de sua vida, de sua pregação, de seus modos, fez com que toda uma igreja existisse e que ainda existe até hoje. Aleluia. Então, é isso que queremos dizer com um pai. E Paulo disse em 1 Coríntios 4, versículo 15: embora vocês tenham 10.000 instrutores, vocês não têm muitos pais espirituais, os que fazem as coisas existirem. Não há muitos assim. Mas pessoas que ensinam e pessoas que pregam, há muitas. Então, nesta ilha Salomão, veja, haverá pessoas. Acho que visitei uma ilha, acho que é Fiji. Sim, igreja metodista. Sabe, eles foram até a igreja metodista. Eles vieram e pregaram algumas centenas de anos atrás. Tudo bem. E o líder dos missionários? Ele visitou um chefe e, ao que parece, tocou a cabeça dele com um pente. Ele estava, na verdade, tentando mostrar a eles como usar um pente de forma adequada. E isso foi uma grande ofensa para eles. Então eles o pegaram e mataram o missionário. E eles o colocaram na terra e o cozinharam. E eles o comeram. Inclusive, eles não conseguiram cozinhar os sapatos. Sim, eles não conseguiram comer os sapatos. Comeram o resto. Por isso, quando você vai a Fiji, uma igreja metodista domina todo o país. Porque o poder foi liberado através de um pai que, por meio de sua vida e do sacrifício de sua vida, fez com que a igreja metodista existisse. Você entende? E outras igrejas surgiram a partir da igreja metodista. Se você pegar alguém como John Wesley, ele é um pai. Porque, através de suas atividades, ele fez com que, por meio das atividades de John Wesley, uma igreja metodista que não existia antes passasse a existir. E a igreja metodista, até hoje você vê traços. Eles têm até os nomes. O nome metodista é um dos traços. Porque o nome metodista é um apelido que foi dado aos metodistas quando John Wesley era estudante na Universidade de Oxford. Diziam, você é metódico demais. Quando você acorda, faz isso. Quando você se levanta, faz aquilo. Então era um apelido. Eles usavam isso para insultá-lo. Ele decidiu aceitar o nome como um bom nome. Então Paulo estava tentando dizer ao povo que, ei, sabe de uma coisa? Vocês são meus filhos porque eu os gerei. Nós temos diferentes tipos de pais. Temos pais nacionais. Temos pais locais, pais comunitários, pais da cidade. E também temos pais internacionais, que são pais presentes em várias nações. E então temos pais que são pais globais. Sim. Hoje em dia não é fácil ter um pai global.
Desde o falecimento de certas pessoas, não é fácil ter um pai global. Você está me ouvindo? Tudo bem. Então, é importante que você reconheça as pessoas como pais. Um dia eu estava lendo um livro e o Espírito Santo sussurrou para mim e disse: não receba essa pessoa como um escritor, receba-o como um pai. É um pai que está falando. Tudo bem? Existem pessoas que são pais e um pai carrega mais autoridade. Um pai é alguém definido por Deus como especial, de quem vem coisas que fazem você viver muito e de quem vem coisas que fazem você prosperar. Ele é a primeira fonte de bênção para qualquer pessoa. Então, quando você tem pessoas que vêm ao mundo e não se conectam com pais, e elas não se conectam com pais, elas estão cortando a primeira conexão para prosperar neste mundo. Sim. Se você vê alguém como uma criança e você percebe que essa criança não gosta do pai, imediatamente você sabe que essa criança está cortando a primeira fonte de bênção de qualquer coisa. A primeira pessoa que abençoou minha vida foi meu pai. Meu pai terreno foi a primeira fonte de bênção para a minha vida. Ele pagou minhas mensalidades escolares. Ele pagou para que eu nascesse onde nasci, no hospital em que nasci. Ele pagou a conta do hospital. Ele deve ter pago porque eu recebi alta do hospital. Ele deve ter pago as contas, eu nem sei, veja, tudo isso não sei. Faz muito tempo, mas ele deve ter pago as contas do hospital. E ele deve ter comprado comida para mim. Tudo verdade. Sim. Eu não me lembro, mas quem mais é a primeira fonte de bênção? Então, quando você é um pastor, a primeira fonte de bênção para você é uma pessoa que Deus te dá como pai. Se você tem um pai, isso é, se você tem a sorte de ter um pai, é a primeira fonte de bênção. E um pai faz muitas das coisas que um pai faz por você, você nem sabe o que ele está fazendo. Porque se você me perguntar, eu não me lembro. Eu só me lembro de um dia, minha mãe estava me dando comida. E meu pai disse: dê a ele o que ele gosta. Eu não vou te contar, ela não estava me dando o que eu queria. E meu pai disse: dê a ele o que ele gosta. Essa é a única coisa de que me lembro, mas não de outras coisas. Mas eu só me lembro daquele dia em particular. É tipo, deixa ele comer o que ele gosta, é disso que ele gosta. Mas ela estava me dando algo que eu não gostava. Sim. Então é a primeira fonte de bênção. Então receba sua bênção de seu pai. Amém. Deus vai te abençoar. Tudo bem. Agora, há diferentes tipos de pais mencionados na Bíblia. Número 1, Pai Celestial. Número 2, Pai em Cristo. Número 3, seu pai espiritual. Número 4, seu pai no ministério. Número 5, seu pai biológico. Número 6, um pai substituto. Número 7, seu sogro. Número 8, um pai na igreja. Isso está no livro Aqueles que são filhos perigosos. Se estiver muito rápido, pegue o livro. E acho que estamos dando o livro. Você pode baixá-lo no seu telefone ou no seu iPad. É uma benção grátis. Estou usando o baixado. Também baixei no meu iPad. Estou usando. É uma benção para você. O pai de uma igreja. O pai de um movimento. E seu pai no pecado. Amém. Tudo bem. Esses são tipos de pais. E se seu pai não fizer certas coisas?
você não terá certas coisas. Sabe, uma noite, não faz muito tempo, eu estava acordado no meio da noite e estava orando. E me lembrei de alguém que era um pai, mas ela é uma mulher, era uma mãe, mas foi um pai para mim. E eu me lembrei de todo o caminho do cristianismo que ela, com tanto carinho, me ensinou ao longo da minha vida. Através da amizade e do relacionamento dela comigo, ela sempre me ensinou muito sobre Cristo, sobre o amor de Deus. Nunca tive nada assim em casa. Nunca. Porque quando minha mãe se casou com meu pai, ela não era alguém que ia à igreja, ela era, no final da vida, ela era cristã, mas no começo ela não era. Ela se converteu em determinado momento. Mas foi essa pessoa. Ela me ensinou a ter meu momento a sós com Deus. Ela me ensinou a ir à igreja. Ela me apresentou tudo o que eu sei. Comecei a chorar no meio da noite. E eu pensei que se esta não me ensinou esse cristianismo que ela me mostrou, sabe, eu não serei, não vou, não sei onde estaria. Sim, por essa razão é de suma importância que Deus lhe conceda diferentes tipos de paz ao longo de sua vida. Quando você sente falta do pai, você perde todas as bênçãos. Que venha. E você não pode negar. Há pessoas que são meus filhos, mas hoje brigaram comigo, não querem falar comigo, mas eles são meus filhos, porque eu mesmo os dei à luz. Eles não teriam existido se eu não os tivesse ensinado. Ou os influenciou. Foram minhas atividades que fizeram com que elas existissem. Minhas atividades, minhas atividades. Minhas atividades como pregar, conversar, orar, viajar, fazer acampamentos e todas as atividades que fizeram com que eles existissem. Mesmo que me chamem de macaco, ainda sou o pai deles. E eu não sei quem está sentado aqui hoje, porque não conheço nenhum de vocês, mas seja quem for neste país, você tem que respeitar as pessoas que são pais, porque sem as atividades deles, você não existiria. Amém. Agora, porque os problemas chegam aos filhos. Muitos filhos têm problemas por causa de seus pais e não uma bênção. Você vê, um pai pode fazer com que você seja abençoado ou amaldiçoado. Veja, um dia eu fui jogar golfe e por acaso vi um irmão que também veio jogar uma partida. Quando ele tocava, a bola foi precisamente para a direita. Em outra ocasião, ele jogou na extrema esquerda, distante e com muito poder. E percebi que o homem que consegue jogar na extrema direita consegue jogar na extrema esquerda. Quando Deus, um pai, pode fazer com que você seja abençoado, mas também pode fazer com que você seja amaldiçoado por causa do que Deus disse sobre ele. Deus disse: tenham cuidado com os pais. Honre seu pai ou honre o homem por cujas atividades você veio a existir ou na posição em que está. Honre essa pessoa. Quais atividades fizeram com que você estivesse na posição em que está? Respeite-o. Para que você tenha vida longa sobre a terra. E quando você comete um erro com seu pai, então seu pai é um dos maiores e mais importantes testes e tentações. Por quê? Porque um pai, alguém que pode ser facilmente motivo de piada. Em Provérbios capítulo 30,
A Bíblia diz: o olho que zomba do pai e despreza a obediência à mãe, os corvos do vale o arrancarão e os filhotes da águia o comerão. Agora, é importante perceber que um pai, uma figura essencial e fundamental na vida de uma criança, é alguém de quem você pode realmente rir. A palavra zombar. Você sabe quando um pai é velho, os mais jovens sentem, sabe? Um dia ouvi um pastor dizendo algo, ele disse: alguns pastores estão tendo uma conferência e disseram que muitos dos que estavam participando eram pais inspirados. Inspirados o quê? Não leite vencido, ou peixe vencido, ou pasta de dente vencida, mas pais inspirados. Em outras palavras, o tempo deles já passou. Então você tem pessoas falando assim, porque meu pai é alguém de quem você pode zombar. Você vê que o pai pode estar parecendo lento, andando devagar. Você sente que os modos dele são modos antigos. Ele não tem nenhuma revelação atual. Ele não tem nenhuma força. Ele está apenas seguindo em frente. E parece que não há nada nele. Por isso que a Bíblia diz: aquele que zomba de seu pai. Porque veja, muitos pais em suas casas são tratados como palhaços ou tolos em suas próprias casas. Porque as mães, ou às vezes os próprios filhos, zombam do pai. Eles dizem que ele não é inteligente, não é esperto, não é legal, não é assim. E veja bem, você precisa ter muito, muito cuidado. Porque as crianças conversam mais com as mães do que com o pai, pois a mãe resolve os problemas práticos da criança. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Então você está sempre conversando com a criança, então a criança, sem perceber, acaba se aproximando mais rápido da mãe do que do pai. Que parece ser um idiota na casa, ele fica à parte, ele simplesmente, quero dizer, nem sabe das coisas práticas e não resolve os problemas da casa. Sim. Por que vocês estão aplaudindo? O que está acontecendo? Então, antes que você perceba, a mãe está muito próxima dos filhos e o pai está sentado quieto, assistindo televisão e trocando de canal. Ele parece não saber de nada, nem de coisas práticas, nem de nada importante, pelo menos do ponto de vista da criança. Sim. E então, gradualmente, a criança cresce e não vê o pai. Se você pedir para a criança indicar, digamos, uma pessoa que teria que morrer na casa, ela vai indicar o pai. Ou o pai deveria morrer porque, quero dizer, o pai não vemos a utilidade dele, a utilidade prática do pai na família ou em casa. Sim, eles facilmente vão indicar: o papai deveria morrer. Se o papai morrer, não vai mudar. Mamãe cuida de nós. Então você vê que os filhos, os pais podem ser deixados de lado e até ridicularizados por causa de como as coisas se desenvolvem. Agora, outra coisa é que os problemas realmente começam a acontecer com os pais, porque as pessoas muitas vezes acham o pai completamente estúpido ou até mesmo tolo. Tipo, ele está por fora e não é inteligente.
E por isso você encontra na Bíblia Sagrada advertências importantes, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 4, versículo 3, que diz: quando eu era filho de meu pai, delicado e o único filho aos olhos de minha mãe. Então ele me ensinou, dizendo que o seu coração possa reter e guardar as minhas palavras para sempre. Guarde os meus mandamentos e viva. Adquira sabedoria, adquira entendimento. Bíblia americana, não a abandone e ela te guardará. Princípio da sabedoria. Adquira sabedoria e com tudo adquira entendimento. Mas repare, diz, seu coração retenha as minhas palavras. Que o seu coração possa reter e guardar as minhas preciosas palavras. Então você percebe que, as pessoas não retêm as palavras do pai. Agora, o pai é alguém que, por causa da posição que lhe foi dada por Deus, mesmo quando diz algo que está completamente errado, ainda assim, para você está certo. Veja, a Bíblia diz, e eu não sei se você quer, talvez devêssemos olhar para isso. Diz: obedeça a seu pai, a sua mãe e a seus pais. Efésios capítulo 6. E ele explica o porquê. Obedeçam-lhes, pois isso é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1. O que é certo? O que seu pai diz é o que é certo. Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Você não percebeu que até mesmo para seus filhos biológicos, tudo o que os pais dizem aos filhos é a coisa certa? Enquanto a criança tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo o que o pai diz está certo, nunca pode estar errado. Nunca estará errado, pelo menos para a criança. Pode ser um tolo, pode ser uma bruxa, pode ser qualquer coisa má, qualquer coisa errada. Eu pensei que era do ponto de vista da criança. Tudo o que seu pai te diz quando você tem 6 anos deve ser a coisa certa. É muito improvável que não seja certo. Por isso, quando você é filho de alguém, precisa ter cuidado no âmbito espiritual. Quando uma pessoa diz alguma coisa, porque isso está certo. Então, um pai tem o poder de dizer o que é certo, mesmo sem saber está dizendo certo. É como leite materno. Você sabe, você não vai perceber o quão poderoso é o leite materno até estudar ciência e medicina. E você descobre que o leite materno contém tudo o que você precisa. Na verdade, muitas doenças são atribuídas ao fato de as pessoas introduzirem outros tipos de leite e outras coisas além do leite materno. Mas o leite materno tem tudo. Tem carne, legumes, salada, ossos, qualquer coisa, né? Está tudo no leite. Tudo. E o bebê pode viver com isso por meses. Incrível. Ele não bebe água. Nada. Só aquele leite. Não bebe Coca-Cola. Ele não bebe água. Não faz nada. Somente este leite. É como se isso fosse tudo. É por isso que Deus é chamado de El Shaddai. A palavra hebraica Shaddai significa... Shaddai é peito. Ele é Deus. Então El Shaddai significa aquele de seios poderosos. Porque o peito contém tudo o que você precisa. Então, o Todo-Poderoso de seios poderosos é o poderoso que tem tudo o que você precisa. Aleluia. Por isso é muito importante que você aprenda a se beneficiar.
Agora, muitas vezes, os problemas do pai se tornam os problemas do filho. Por exemplo, Abraão renegou a sua própria esposa. E Isaac também renegou sua esposa. Porque quando Isaac estava passando pela cidade, em Gênesis 26, o homem de Terá perguntou a Isaac sobre sua esposa, e ele deu a mesma resposta que Abraão deu: ela é minha irmã. Você sabe, Abraão é famoso por entregar Sara. Quando perguntaram a ele, ele disse: pode ficar. Sabe, esta é minha irmã, e ele foi ficar com Abimeleque, ou seja lá quem for. Isaac fez exatamente a mesma coisa. Talvez Sara, esposa de Abraão, tenha contado a Isaac enquanto conversava com ele na cozinha. Sabe, tem uma coisa que seu pai fez uma vez. Estávamos apenas passando pela cidade e ele disse a alguém que eu era a irmã dele. E o homem decidiu casar comigo. Então eu tive que me casar com esse homem. Antes de eu ser trazida de volta. Há certas coisas que não quero explicar. Só queria que soubesse que isso aconteceu. E talvez Isaac tenha pensado sobre isso. E talvez Isaac tenha guardado o ressentimento do pai pelo que ele fez à sua mãe. Muitos de nós, filhos, veja, quando estamos em certa fase, queremos vingar nossa mãe. Você quer vingar sua mãe? Da forma como você percebe que sua mãe foi tratada? Porque a mãe de todo mundo é como um anjo. A Bíblia diz sobre como um filho lamenta por sua mãe. A mãe é como um anjo, você não consegue imaginar sua mãe fazendo errado, pelo menos eu não consigo. Mas quando você é pastor e vê as esposas das pessoas se manifestando ao longo dos anos, você percebe que a esposa pode fazer muitas coisas ruins. Na verdade, a maioria dos divórcios e dos problemas nos casamentos de pastores vem das esposas. Pelo que eu vi, estou falando da minha experiência, especialmente em casamentos de destaque com muitas crises e tudo mais, é a esposa. E quero dizer, se você pensar bem, um navio forte e um navio fraco que estão ambos fazendo uma viagem, qual deles vai causar problemas durante a jornada? Estou te fazendo uma pergunta de inglês. Estou dizendo que um navio forte, ok, e um navio fraco, eles estão fazendo uma viagem no mar. Das Ilhas Salomão para Malaita e de lá para Fiji. No navio, qual dos navios que estão indo juntos é mais provável de quebrar no meio do caminho e o outro vai ter que parar e esperar que ele envie equipes de resgate para ir e vir resgatar ou enviar reparos? E a viagem que era daqui até Fiji agora vai levar cerca de 3 meses, em vez de levar 1 ou 2 dias. Quem você acha que causou o problema? O navio mais fraco, que é o vaso mais fraco. Embarcação significa navio. Você descobre, eles causam problemas. Mas para uma criança, uma mãe é um anjo. Minha querida mãe me fez chorar profundamente. Quando ela faleceu, eu nunca havia chorado antes em minha vida. Sim. Ela me fez chorar de um jeito que eu nunca havia chorado antes. Sim. Então, quanto à minha mãe, ela é realmente como um anjo, um ser celestial. Então, gradualmente, você pode realmente chegar a sentir que o pai é o homem mau no casamento. Porque
Todo casamento tem um júri. Quem é o júri? O júri é formado pelas pessoas que decidem quem está certo e quem está errado. E o júri são as pessoas próximas que conhecem o casamento. E uma das pessoas próximas são as crianças da casa. E quando seus filhos crescem, eles começam a enxergar as coisas e percebem que, eu não gostaria de me casar com uma mulher como minha mãe. Mas inicialmente eles não veem dessa forma. No começo enxergam delicadeza, bondade e tudo mais, mas nesse momento começam a enxergar além das aparências. Então você precisa ter cuidado, porque ao desprezar seu pai, você verá que os problemas, características e erros dele começarão a aparecer em você. Você está ouvindo? Estou quase terminando. Você deve decidir se tornar um filho. Quais são os 7 sinais um filho? Amém. Você quer ser um filho que é realmente um filho ou um filho que tem problemas? Um filho verdadeiro. Número 1, um filho se assemelha ao seu pai. Amém. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Ele é a imagem exata do Pai, a sua representação perfeita. Então, no ministério, você pode um grande filho. Quando as pessoas olham para você, nem precisariam mais do Pai. Uma vez que vemos o Pai, uma vez que vimos o Filho, estamos bem. Percebe quantas músicas já fizemos sobre Jesus? Fazemos músicas sobre o Pai. Porque uma vez que vimos o Filho, é quase como se já estivesse tudo certo. Nós vimos o Pai? Sim. Então, quando você é realmente um verdadeiro filho de alguém no reino do Espírito e do ministério, você nem mesmo precisa de um pai. Porque você tem um filho verdadeiro que está lá fora. Então, tente se tornar um bom filho e um filho verdadeiro. Você vê? Sim, eu tenho alguns pais espirituais. Um deles é Kenneth Hagin, que faleceu anos, mas ele foi um pai no reino do Espírito. Por que ele foi um pai? Porque através das suas atividades eu passei a existir. Que atividades? Como suas pregações, suas conferências, seus ensinamentos, seus livros, suas fitas, seus vídeos. Através dessas coisas, das atividades que ele fazia, eu passei a existir. Veja, um dia eu estava em um lugar no meu país chamado Surum. E eu estava, na faculdade de medicina, cursando o meu 3º ano naquele período. Eu decidi orar um pouco à noite, eu estava lá fora orando no escuro, orando em um quarto escuro. Acho que isso tem um efeito, porque você não vê as coisas, e isso te ajuda a ver Deus e enxergar algo que não é natural. Então eu estava orando nesse quarto, estava escuro, e eu me ajoelhei para orar. Quando me ajoelhei, acabei dormindo, o que é comum. Mas eu acordei no meio da noite, e quando acordei ainda estava de joelhos. Eu estava ajoelhado assim, e eu estava apoiado na cama, e o gravador estava tocando. Kenneth Hagin estava pregando. Ele pregava desde umas 8 horas quando coloquei, mas era auto-reverse, então ia e voltava. Por volta das 3 da manhã, quando estava orando em línguas, não estava orando por nada, nem por problema. Eu não tinha problema. Não orava pela salvação de ninguém, apenas orava. Há muitas vezes que você deve orar como em Atos 13, enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, oração ministra ao Senhor. Você não está orando por um assunto, algo específico. Sim, você sabe, quando cresce, se acostuma com pessoas que vêm por algo e com pessoas que estão por perto. Eles estão relaxados. Então, naquela noite, às 3 da manhã, eu estava rezando e de repente algo saltou da fita e entrou na minha barriga.
Não, eu senti isso aqui na minha barriga. Simplesmente chegou assim, 1988. E então ouviu-se uma voz na sala, uma voz forte na sala. E a voz disse: a partir de hoje você pode ensinar. Hoje você pode ensinar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que há muitas vozes e nenhuma delas é sem significado. Então, outra voz que era diferente da primeira disse para mim: eu vou te provar. Mas era uma voz diferente, tão poderosa e grandiosa quanto a primeira. Ele disse: a partir de hoje você pode ensinar. Agora, isso foi há 30 anos ou mais de idade. Isso foi através de Kenneth Hagin. Você sabe, naquele dia eu recebi poder. Eu recebi uma unção. Quando a Bíblia fala sobre receber a unção e captar a unção, eu recebi um verdadeiro poder. Veja bem, esse poder de fato me levou até as distantes Ilhas Salomão. E aqui estou eu hoje. Estou ensinando mais de 35 anos depois. E estou ensinando você e você está me ouvindo. Você está realmente me ouvindo? Sim. Porque ele disse: a partir de hoje você pode ensinar. E então eu recebi uma graça sobrenatural para ensinar. E eu tenho ensinado e também tenho profetizado. Então, em certo momento, meu ensino começou a ter um elemento profético mais forte. Elemento profético, o que quero dizer com isso? É como se também começasse a ter mais previsões. Como as coisas que eu digo vão acontecer. Elas começam a acontecer. E acontecem como se, e as pessoas realmente as cumprem. Sim, o tempo todo. Então você percebe que através de Kenneth Hagin eu me tornei um filho. Então ele é alguém que eu vejo como um pai. No dia em que ele morreu, eu estava no Quênia. E eu recebi uma ligação ou uma mensagem. Eu estava em um ônibus. Kenneth Hagin, nunca falei com ele. Bem, falei com ele vez, mas quando recebi uma mensagem e vi que Kenneth Hagin morrido, comecei a chorar. Alguém que eu nem conheço pessoalmente. Mas no fundo da minha alma, ele era alguém muito importante para a minha vida e para mim. Sim, porque através das suas atividades eu passei a existir. Então eu sou um dos filhos do Papa Hagin. Sim, no âmbito do espírito. Então, um filho parece com um pai. Quando Kenneth Hagin morreu, pastores reuniram. O filho dele disse: as pessoas na congregação durante o funeral, as pessoas aqui são pastores de milhares de pessoas, igrejas. Ele disse: há pastores aqui hoje a servir como recepcionistas, a cuidar do estacionamento, a fazer qualquer coisa para este funeral. Não há pessoas comuns aqui, todos alinhados. Papa Hagin fazia o seminário bíblico de inverno. Ele era o único a pregar. Conheci uma senhora, não quero mencionar o nome dela porque ela é uma pessoa famosa. Ela me disse, perguntou por mim, eu vou ao seminário bíblico de inverno. Porque ele tinha outro programa chamado Conferência Internacional de Pastores ou algo assim. Ela disse, nesse ele não prega, só prega uma ou duas vezes. No seminário bíblico de inverno ele prega. Ele disse, essa devemos escolher. Oh sim. Ouçam-me, meus queridos amigos. Um filho verdadeiro parece com o pai. Hoje há muitas coisas no meu ministério que se assemelham. Ministério Papa Hagin, pregação e ensinando, especialmente para ministros que curtem meu tipo de pregação, porque eu prego muito sobre o ministério. Então, as pessoas que se interessam pelo ministério gostam de me ouvir. Amém. Um filho se parece com o pai. Que você tenha o grande, veja bem,
Um dia, sabe, um dos meus pais também é o Benny Hinn. Agora, um dia eu estava pregando e alguém, sabe, naquela época eu comecei a fazer cultos de milagres. E alguém me disse depois, eu senti que estava em um culto do Benny Hinn. Sabe, eu fiquei feliz, me alegrei no meu quarto, na minha casa. É uma analogia grande, uma semelhança forte, que alguém que nem sabe consegue dizer que pareço com ela. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz com isso. E você também deveria ficar feliz. Um dia, se alguém sem provocação ou manipulação não percebe isso, o meu ministério é como o dessa pessoa. Mas você pode ver que o seu ministério é assim, sim. Então, um verdadeiro filho, em vez de se tornar filho do desastre ou perdição, você deve se tornar um verdadeiro filho. Amém. Número 2, um filho é para sempre. João 8,35 diz: o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Amém. Uma das maneiras de saber que alguém é filho é no final, não no meio. Está lá. Diz: o filho permanece para sempre. Nunca haverá um momento em que um filho dirá aos pais: a partir de hoje você não é mais minha mãe. No natural, quem diria isso? Não é normal isso. Um dia, o pai de um dos meus jovens pastores era ladrão. Então seu pai foi preso. Ele me disse: meu pai foi preso muitas vezes porque está sempre envolvido em fraudes. Então ele continua preso dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Então ele disse: o que devo fazer? Eu disse: meu irmão, vá visitar seu pai. Na prisão, leve comida para ele, cuide muito bem dele, honre-o, faça tudo o que puder por ele. Na prisão, fora da prisão, na prisão. Quando ele sair, nunca mencione a palavra prisão. Você não pode dizer ao seu pai: ele está roubando para te alimentar, ele está roubando para te alimentar. Por que ele está roubando? Por que ele está roubando? Em que problema ele se meteu? Você sabe, as pessoas estão sempre o prendendo. O problema dele foi tentar conseguir dinheiro, ou não sei o que ele tentava, mas tem a ver com a família. Não está certo, mas você é melhor ter cuidado. É melhor ter cuidado, tudo bem? Caso contrário, vai se surpreender. Você será o próximo prisioneiro. Então, um filho é para sempre. Sim, um filho é para sempre. Um dia conheci um homem de Deus, não mencionarei o nome, e ele estava com alguém. Essa pessoa regia o seu coral. E ele me disse: este é do tipo que permanece para sempre. Ele nunca me deixou. Todos foram embora, mas este não me deixou. Esse é um verdadeiro filho. A Bíblia diz que um filho é para sempre. Um filho é para sempre. Amém. Que você seja um filho que seja para sempre. Em nome de Jesus. Tudo bem. Estamos terminando. Número 3. Filhos e filhas acreditam em seus pais. E confie neles. Você confia em seu pai. Amém. Às vezes você vê que as pessoas não confiam no Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa oração significa que confio em você para tudo. Amém. Número 4. O que é um filho? Quantos querem ser bons filhos? Ah, quando você é um bom filho, você herda muito. Você herda muito. Amém. Sabe, um dia meu pai me disse uma coisa. Não sei se ele me disse, mas sim, eu fiquei sabendo.
Ele me disse que toda vez que vai viajar, ele muda o testamento. Sim, ele pede o testamento e o altera. Ele edita o testamento. Sim, quando ele está viajando, ele edita o testamento dele. Então, quando meu pai morreu, eu conhecia um testamento no qual algumas pessoas estavam incluídas, mas quando ele morreu, o testamento que estava lá, todas aquelas pessoas estavam fora, foram retiradas do testamento. Então você precisa ter cuidado. Quando você é um bom filho, você vai herdar, mas quando você é um mau filho, você será retirado. Eles editarão seu nome de certas coisas. Então um filho honra seu pai. Em Malaquias, capítulo 1, versículo 6, diz que um filho honra seu pai e um servo seu mestre. Se eu for pai, onde está minha honra? Amém. Aqueles de vocês que são filhos, honra. A Bíblia diz: honra ao Senhor com teus bens. Uma das maneiras de homenagear é com uma substância. Anos atrás, ouvi Kenneth Hagin falar sobre um aperto de mão pentecostal. Você sabe o que é um aperto de mão pentecostal? É um aperto de mão que inclui um envelope. Sim, eu ouvi dizendo isso há muitos anos. Alguns de vocês aqui sabem disso. Ninguém jamais te honrou com um aperto de mão pentecostal, te dando um aperto de mão e te dando algo. Se eu sou seu pai, onde está a honra? A honra vista, localizada ou segurada? Deus diz: onde está a honra? Cadê? Onde está a honra que você trouxe aos pais? Onde está a oferta? Praticamente. A oferta, o dinheiro, os presentes. Se for o seu pai, escute. Aqueles que têm pais, vocês sabem, vocês têm que voltar para o seu pai. No meu país, não sei se é o meu país, mas eu sei disso. Quando as pessoas vão trabalhar, elas pegam o primeiro salário e vão entregá-lo ao pai. Vocês também têm isso no país de vocês? O primeiro salário que eles ganham, eles trazem e dizem: papai, papai, estudei todos esses anos, terminei de estudar e consegui um emprego, e esse é o primeiro salário que ganhei. E eu quero trazer isso a vocês para honrá-los com isso, porque você cuidou de mim, você me ajudou a ir para a escola, você me fez me tornar o que me tornei, e eu honro você com isso. Gálatas capítulo 6, versículo 6, o que diz? Aquele que é instruído na palavra, comunique ou compartilhe em todas as coisas boas com a pessoa que o ensina. Você tem que honrar a pessoa que ensina. Portanto, em cada igreja você deve honrar seu pastor. Então, alguns de vocês, em vez de se afastarem e causarem dor e sofrimento aos pais, deveriam, na verdade, trazer-lhes honra. Agora eu quero lhes dizer uma coisa. Veja, tudo o que o homem semear, a Bíblia diz, tudo, 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 tudo. Se você semear honra, você colherá honra. Se você semear desonra, colherá desonra. Então, uma vez eu disse a alguns dos meus pastores: vocês não estão prosperando porque não honram seu pai. Porque vocês não honram seu pai, vocês não semearam uma semente de honra e, portanto, não podem colher uma colheita de honra. Sim.
Então vocês precisam aprender a honrar os pais. Sim. Demonstrem a eles grande amor e honra. Quando falamos de honra, estamos falando de oferta. Eu não sei se esse pai disse, sabe, uma vez fui até um grande pai no ministério e lhe dei uma oferta com alguns dólares. Ele me disse, você é a segunda pessoa no mundo inteiro desde que comecei a ministrar que faz isso. Porque naquele país eles não têm uma cultura de honrar. Então ele ficou surpreso que eu estivesse honrando ele. Ele ficou surpreso. Gálatas 6,6 diz: aquele que é ensinado. Se alguém te ensina, você é quem está sendo ensinado. Você deve voltar até a pessoa e compartilhar todas as coisas boas com ela. Amém? É isso que a Bíblia ensina. Então, ao fazer isso, o que as pessoas não percebem é que você está abrindo a porta para que alguém também te honre. Sim, alguém vai te honrar. Algumas pessoas dizem, quando prega, por que menciona Bispo Dog? Ele erraria nome. Veja, não deixe ninguém te enganar. Como tenho pregado, você não me ouviu mencionar nomes de diferentes pastores o tempo todo. O tempo todo. Então, não é de se admirar que alguém mencione meu nome quando está pregando, porque isso também é uma honra que me foi dada. Eu menciono o nome das pessoas e conto o que aprendi com elas. Não me surpreendo se alguém mencionar meu nome e disser isso que eu disse. Estou aqui no ministério nas Ilhas Salomão, um lugar verdadeiramente muito, muito longe de onde eu vim originalmente. Por causa dos pais que estiveram no ministério. Ao longo da minha vida, número 5, filhos obedecem aos seus pais, número 6, filhos e filhas fazem o que veem seus pais fazerem, e número 7, filhos carregam as palavras de seus pais. Provérbios capítulo 4, versículo 3. Diz assim: quando eu era filho de meu pai, tenro, e o único filho à vista de minha mãe, ele me ensinou e disse: que o teu coração retenha as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Amém. Guardar o quê? Mandamentos e viver. Amém. Eu desejo para você que seu pai tenha lhe dito algo para fazer. Se seu pai disser, não case com essa pessoa, faça o possível para não casar com essa pessoa. Sim. Você só vai viver para se arrepender. Porque depois que você casa, percebe que poderia ter se casado com outras pessoas também. Mas o casamento não é tão especial quanto você pensava. Assim que você entra, percebe, é isso. O que é o casamento? Então por que desobedeci meu pai para casar esse casamento? Como cheguei aqui desobedecendo meu pai? E então entrei no casamento. Então honre seu pai. Muitas pessoas me perguntam o que devo fazer. E eu digo, faça o que seu pai diz para você fazer. Apenas faça o que ele diz. Isso é o certo, isso é o certo. Não seja esperto demais, não seja apressado demais. Sim, e você vai ver grandes e maravilhosas bênçãos entrando abundantemente na sua vida, porque você tem honra e um profundo respeito pelas palavras e ensinamentos do seu pai. Filhos, obedeçam sempre e com alegria. Obedeçam. Eu tenho 2 tipos de pastores. Eu tenho 3.000 pastores, mas há 2 tipos: os que obedecem e os que não. Aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Entre os que não obedecem, 2 tipos.
Sim. Entre os que não obedecem, há dois tipos. Há aqueles que parecem obedecer, mas não obedecem. E aqueles que não obedecem abertamente. Os desobedientes temos dois tipos. Aqueles que parecem estar obedecendo, mas na verdade não estão obedecendo. Então eu tenho entre os que obedecem também há dois tipos. Há aqueles que obedecem plenamente. Em Números 4:24 diz que Caleb e Josué seguiram o Senhor plenamente. Há aqueles que obedecem plenamente e há aqueles que não obedecem plenamente. Não posso deixar de mencionar um experimento fascinante e bastante interessante que vi na televisão um dia. Era um macaco de 2 anos de idade e um menino também de 2 anos de idade. Eles disseram que iriam demonstrar a diferença entre um macaco e um homem. Você quer saber qual é a diferença entre um macaco e um homem? Eles deram uma bola, uma bolinha, como uma bola de tênis de mesa, e colocaram em uma máquina. E deram essa máquina para o menino. É como um copo, você coloca isso aqui, eles mostraram para o menino, coloque isso aqui, aperte aqui. A bola vai vir para cá, depois disso mova para este lado e então ela virá para cá. Depois você vai para o lado, então ela vai descer. Então eles fizeram isso para o menino e o menino fez. Desceu, então deram o menino de novo, faça, e ele fez. Ele direita desceu, esquerda direita e desceu. Depois eles foram para o macaco, a mesma máquina, e então deram para ele a bola no topo. Eles mostraram para ele, faça isso. Aí ele desce, vai para cá. Depois ele volta por aqui. Aí ele desce. Então o macaco fez. Foi para cá, desceu, foi para o lado, voltou e depois desceu. Aí ele disse, faça de novo, realmente igual ao menino. Então o macaco pegou a bola e simplesmente trouxe ela direto para baixo. Ele só trouxe direto para baixo. Tipo, ele viu o atalho que era só vir por aqui. Entendeu? Então ele só levou direto para lá. E eles estavam mostrando que essa é a diferença entre macacos e humanos. Que, sim, é simplesmente incrível. Você deveria assistir. Essa é a diferença. O humano vai copiar completamente de forma exata, eles vão obedecer totalmente, fazer isso e seguir todos os passos. O macaco vai eliminar todos os passos e vir direto aqui. Então você pensaria que ele te obedeceu, mas ele obedeceu só em parte. E ele deixou de fora tantas coisas e tantos passos. E essa é a pequena diferença. É por isso que os macacos não conseguiram criar uma grande raça e formar um todo. Eles não conseguiram construir bibliotecas, os prédios, e eles não construíram exércitos. Eles não realizaram grandes conquistas porque não conseguem aprender. Você nunca pode colocar macacos em uma sala e ensiná-los como estamos todos. Não pode macacos. Eles não vão se sentar. Eles não vão ouvir. Eles não vão anotar. Eles nunca vão aprender. Só pulam de um lado para o outro e não levam nada a sério. Então, se você quiser ler mais sobre esse experimento, está no meu livro aqui, He That Has, aquele que tem. Há um capítulo sobre os macacos e os seres humanos neste livro. Sim. Aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem lhe será tirado, até mesmo aquilo que tem. Amém. Tudo bem. Agora, filhos realmente muito perigosos e ameaçadores. É a próxima coisa mais importante. Número 1, um filho perigoso. Talvez, para resumir, eu vou apenas contar para vocês sobre um filho perigoso, e esse é Absalão. Absalão é alguém que atacou o próprio pai. É um Absalão. Todos digam, é um Absalão. Qualquer um que possa atacar
ou atacar de qualquer forma, seja caluniando, escrevendo, falando, tomando medidas legais, discutindo fisicamente, é um Absalão. E eu oro por você para que nunca se torne um Absalão. Sim. Vocês têm Absalãos nas Ilhas Salomão? Ah, Absalão tem, ouça, Absalão é, pelo que Absalão é conhecido, ele é conhecido por atacar o rei Davi. Ele organizou um exército para atacar o rei Davi. Mas quem era o rei Davi para ele? O rei Davi era seu pai biológico. Essa é uma pessoa perigosa. E veja, atacar o próprio pai é algo verdadeiramente fantástico e completamente inédito, sem precedentes. E ontem eu estava contando a vocês que existe uma coisa chamada parasita, onde atacar o próprio pai é um crime além do normal, é indizível, é impensável. É algo que você nunca espere ver, que alguém pode. Você pode escrever no Facebook, escreva no Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, contra alguém quem te chama para ser quem você é. E você está atacando essa pessoa. Se o seu pai fez até mesmo algo errado, você vai levá-lo para a rua, pegar um bastão e começar a bater nele do lado de fora, na frente de todo mundo. Deve haver algo errado com você. Deve haver algo errado com você. E Absalão organizou 200 homens. E é por isso que a Bíblia diz que eles o seguiram na simplicidade de sua mente. Eles não sabiam muito. É por isso que estamos ensinando sobre isso. Porque se você não sabe sobre isso, segue na simplicidade da sua mente. Um dia vi um irmão se promovendo. Ele disse que é conselheiro matrimonial, ele é um coach, ele é um treinador, ele é um palestrante motivacional. E ele está nesse ministério há muitos anos. E sabe, eu estava pensando sobre esse sujeito, que ele é exatamente o oposto de tudo o que estava dizendo. Ele é exatamente o oposto, porque eu o conheço. E eu estava olhando e disse, uau, ele é um coach de vida. Ele é um conselheiro matrimonial. Eu não casamento de todas as coisas. Achei que ele nem mencionaria casamento. Ele é um palestrante motivacional. Ele é isso, ele é aquilo. Completamente o oposto. Você vê que as pessoas seguem Absalão na simplicidade de sua mente. Elas não sabem o que está acontecendo. A Bíblia diz que 200 homens o seguiram para atacar o próprio pai biológico dele. E então, quando ele entrou no palácio, Davi disse: deixe-me fugir agora, deixe-me sair agora. É um movimento estratégico importante. Preciso sair de Jerusalém. Então ele saiu e escapou. E quando ele saiu, Absalão entrou no palácio. E quando ele chegou lá, ele disse: o que posso fazer agora? Estou no palácio. E ele disse: não, vou fazer sexo com as esposas, pai. Então ele fez uma tenda no topo, porque você sabe, eles têm telhados planos. Então ele fez uma barraca no telhado com uma cama especial, com almofadas macias e lençóis brancos. E ele chamou e disse: onde estão as mulheres? Alinhar, alinhar. Eu vou acabar com você hoje. Então ele colocou todas em fila e ele disse: quem é a esposa favorita do meu pai? E ele as levou para dentro. Vamos, se arrumem direito e venham. Venham para a cama. Um filho, a esposa do pai. Quando Davi voltou, ele nem conseguia mais olhar para elas. Ele nem conseguia perguntar para elas. Então, o que fizeram? O que ele fez? Ele nem conseguia. O que fez? Ele disse: o que eles fizeram? Aí. Veja, um Absalão é alguém que vê os pontos de prazer de seu pai.
e ele quer os prazeres do pai. Ele quer dirigir o carro do pai. Ele quer morar na casa do pai, ele quer ter a posição que seu pai tem, ele quer ser chamado bispo, arcebispo, ele quer ser chamado reverendo doutor. Ele quer o mesmo título, o mesmo carro, algo melhor. Privilégios e os prazeres. Você o vê viajando desse jeito, você quer viajar do mesmo jeito. Você não se contenta em dizer isso. Graças a Deus, meu pai está bem. Não, você quer ser mesmo. Um dia tive uma reunião com pastores, cheguei atrasado. Eu chegava atrasado todos os dias, chegava no horário, mas naquele dia eu estava atrasado. Quando cheguei à reunião, eles tinham formado um círculo onde eu sempre fazia a reunião. Toda terça-feira eu fazia a reunião naquele mesmo lugar. E essa é a minha cadeira. E é aqui que todos se sentam. Quando cheguei atrasado, um dos pastores estava sentado na minha cadeira conduzindo a reunião, como se fosse eu. É um Absalão. Sabe, eu não sabia o que era na época, mas senti que havia algo errado. Então eu disse, sabe de uma coisa, se eu não estiver aqui, nunca sente na minha cadeira. Eu disse, esta é a última vez. Se eu não estiver por perto, se eu me atrasar ou algo do tipo, nunca sente na minha cadeira. Essa é a minha cadeira. Ei! E claro, ele acabou se tornando um Absalão com o passar dos anos. Sim. É um Absalão. Mesmo quando te oferecem o mesmo carro, você deve dizer, se esse é o carro, eu não gostaria de usar esse mesmo carro. Quando Davi estava morrendo, ele organizou um jumento, o seu próprio jumento, e disse, coloque o homem nele e conduza. Era o jumento dele no qual ele se sentava. Para você saber que é isso. Então, Absalão é um sujeito perigoso. Amém. Acho que não temos essas coisas de forma alguma. Nas Ilhas Salomão. Agora, um dia, Absalão organizou uma festa porque Amnon, seu irmão, o havia ofendido. E quando Amnon foi à festa, ele atacou o irmão e o matou. Esse é um Absalão. Ele mata irmãos. Ele ataca irmãos, assim como pais. Ele matou o irmão e atacou o pai, mas não conseguiu matar o pai. Então, cuidado com pessoas que atacam outros irmãos no ministério. Sim, nunca se aproxime de alguém que está atacando esta igreja. Estou atacando essa pessoa. Eu digo, olha, ele acabou, ele não é nada, ele não é ninguém. Você tem que ter muito cuidado. Mesmo que você ache que a pessoa caiu em pecado ou caiu realmente muito baixo, você não ataca a pessoa, porque você vai se surpreender bastante. Um dia eu vi uma certa igreja. O pastor fez um anúncio. Ele disse, todos vocês que vieram da igreja do irmão fulano, fiquem de pé. Mas naquele dia, muitas pessoas daquela igreja vieram. Quando eles se levantaram, disseram, olha, seu pastor caiu em profanidade. Então todos vocês precisam de limpeza. Você precisa de santificação depois da igreja. Veja-me. Eu santificarei todos vocês. Quem veio disso? Não sei o nome da igreja. Reavivamento, algo, igreja. Todos vocês vêm para a santificação. Uau. Não, você tem que ter cuidado. O pecado que ele estava descrevendo era apenas uma questão de, não sei se 2 anos, 3, alguns anos. Ele era pior do que a santificação que estava santificando aquelas pessoas. A dele era pior. O pastor o sugou para fora da igreja. Eles o sugaram da igreja. Sim. Pecados perigosos. Então, hoje, a partir de hoje, você nunca mais será um filho perigoso. Amém. Você vai ser um filho que vai receber uma bênção.
Aleluia, aleluia. Agora, uma das coisas, finalmente, enquanto encerro, é sobre o filho de Noé. Filhos, ele realmente teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Veja, e assim sua primeira bênção vem diretamente do seu pai. Agora, Noé teve 3 filhos. Todos nós viemos desses 3 filhos. Os filhos de Noé, Cã viu seu pai bêbado. E quando seu pai estava bêbado, ele estava deitado nu. Vocês sabem o motivo pelo qual as pessoas bebem. Existe bebida alcoólica aqui nas Ilhas Salomão? Por que as pessoas bebem? Porque isso as faz felizes. Às vezes estão com a namorada e às vezes sentem vergonha. Então, quando bebem, perdem a vergonha. E eles ficam mais ousados, eles se sentem realmente vivos. Eles se sentem como heróis. Sim, podem subir em uma mesa e comandar a festa. Eu conheço um cara que tirou toda a roupa e andou com as roupas na mão por uns 2 quilômetros. Porque ele estava bêbado. Ele era um herói. Sério. Então, eu não sei por que Noé bebeu, mas ele ficou muito bêbado e estava nu em sua tenda. Enquanto estava em sua tenda, um de seus filhos entrou e viu. Uau, olha só isso. Cara, você prega a justiça todo dia. Porque Noé era um pregador da justiça. Como você pode ficar bêbado? Então ele postou no Facebook. Ele postou isso no Snapchat. Ele também postou no Snapchat e no Instagram. E então os irmãos dele também viram. E quando os irmãos viram, decidiram ir até lá. Quando chegaram à tenda e viram, eles se viraram de costas. Eles disseram: até aqui não queremos ver. Então eles se viraram de costas e carregaram um cobertor de costas. Vá ler sua Bíblia. Eles disseram: não sabemos se ele está nu ou não. Isso não importa para nós, nem nos importamos. Ele é nosso pai. Tenha muito cuidado com os pais. Quando Noé acordou, chamou o segurança e perguntou: o que aconteceu? Vejo que fui coberto com um cobertor. Eu não usei esse cobertor para dormir. Então o segurança contou o que aconteceu. Seu filho mais velho veio com fotógrafos paparazzi tirar fotos. Isso viralizou. Mas esses outros meninos vieram e caminharam de costas e trouxeram aquele cobertor. Então, quando Noé acordou, ele abençoou Jafé. Ele disse: Jafé será engrandecido, engrandecido, engrandecido. Ele se tornará grande. E Jafé representa os grupos europeus e asiáticos. Depois ele abençoou Sem e disse: bendito seja o Deus de Sem. Esse é o grupo do Oriente Médio. Toda religião forte, veja, porque Sem eles vão gostar de Deus. Bendito seja o Deus de Sem, o que significa que se o Deus de Sem é abençoado. Tipo, se Sem tem um Deus, ele realmente vai adorar esse Deus com muita intensidade. Então toda religião vem de Sem. Toda religião vem de Sem. Toda grande religião vem de lá, porque é especialmente abençoado para ser um centro religioso. Então, cão. Eu não deveria dizer de onde vem cão. As pessoas não gostam de dizer isso, então eu não dizer, vou deixar para você calcular onde está o restante de cão. Cão será o servo dos servos. Isso significa que ele vai de fato servir. E quanto um servo pode realmente fazer?
Quantos servos de verdade construíram casas? Quantos servos têm carros? Quantos servos têm conquistas? Quantos servos educados? Quantos servos vão longe? Não, você não será um servo. Você será um servo dos servos. Sério. Que rebaixamento. Quantos servos constroem casas? Quantos servos são ricos? Quantos servos são homens ricos? Hoje, se você olhar para todos os descendentes de Cão, quantos são ricos? Não importa os minerais que temos, não importa os recursos, não importa o que seja. Me diga o que pode explicar a condição de Cão. Se você tiver alguma explicação, pode me procurar depois do culto. Vocês que não têm medo de processos. Um dia, um pastor assumiu a igreja de alguém e os pastores seniores disseram: no dia em que você subir ao púlpito, você vai morrer. Então o pastor rebelde, no domingo seguinte, subiu ao púlpito e ele disse: estão vendo, eu não morri. Disseram que eu morreria. Eu morri? E ele estava rindo. Senhoras e senhores, vão perguntar para Adão. Quando Deus disse: no dia em que comer isso, morrerá. Olhem para nós hoje. Daqui a 50 anos, quase todas as pessoas nesta sala estarão mortas. Daqui a 50 anos, nunca vimos uma raça tão condenada e fadada como os seres humanos. Tudo o que fazemos termina em morte. Derek Prince diz que poucos pastores têm casamentos felizes e aqueles que têm casamentos felizes ainda assim terminam em morte, em funerais. Então, irmãos e irmãs, maldições. Vocês precisam ter o devido respeito pelas maldições. E aqueles de vocês que dizem: ah, quem é esse homem? Não é nada. Ah, cuidado. Sabe, eu vou te contar uma coisa. Ao longo dos anos, vi pessoas que se levantam. Há pessoas que se levantaram para atacar, para lutar. Todos eles terminaram do mesmo jeito até hoje. Todos são miseráveis, pobres, batalhadores em sua luta diária. Eles se tornam nada, ninguém. No início parece que estão fazendo algo, mas depois de um tempo você vê que não são nada, assim como Cam. No começo, todos pareciam iguais. Sem Cam e Jafé, parecia que todos eram iguais. Mas com o passar dos anos, vemos diferenças claras entre a Ásia, Europa, África, América do Sul e América. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Entre os casos, temos o que chamamos de morte súbita e cozimento lento. Cozimento lento. Você sabe, existe um tipo de carne, dizem carne cozida lentamente. É diferente de apenas cozida e frita. Cozimento lento. Você cozinha por muito tempo. É chamado de cozimento lento ou algo assim. Cozido lentamente. É cozido lentamente. É gostoso. Fica mais macio. Vai te amolecer. Muitos casos são de cozimento lento, cozimento demorado. Vai te cozinhar. Os descendentes de Cam foram cozidos lentamente. Quero recomendar a todo pastor e a cada um de vocês aqui assistindo e ouvindo: não permita ser enganado. É uma questão de tempo. Não há diferença entre África, Ásia, Europa, América, Índia, China. Há uma grande diferença. Mas éramos todos iguais. Estávamos na idade da pedra, passamos pela idade do bronze. Todos nós não éramos nada, mas gradualmente as palavras definiram as diferenças.
cozimento lento, cozimento demorado ao longo dos anos. Sim, quando o filho pródigo saiu no início, as coisas estavam boas. Ele tinha muito de tudo e toda crise que surgia, ele conseguia resolver. Até que a Bíblia diz, surgiu uma grande fome e ele começou a passar necessidade. A partir de hoje, ninguém aqui será chamado de filho perigoso novamente? Nas Ilhas Salomão, sim. E a bênção começará a fluir. Quero dizer a vocês, este é um grande mandamento. Honra teu pai. Está ligado ao não matarás. Não furtarás. Honrarás o Senhor teu Deus. Está no mesmo grupo. Se você brincar, está brincando com a sua vida, com o seu futuro, com a sua capacidade de durar e sobreviver. Derek Prince disse algo que lembro antes mesmo de começar a ouvi-lo. Veja, estou mencionando o nome de alguém, mas Derek Prince. Ele disse que se você não honrar seu pai, nunca irá bem com você. E número 2, você não viverá muito. Essas duas coisas. Ele disse, quanto a essas é garantido, você nunca irá bem, nunca irá bem. E número 2, você não viverá muito tempo. Ou o seu ministério não durará muito tempo. De acordo com a palavra do Senhor. Então que você se lembre e guarde em seu coração ser um bom filho, uma verdadeira filha. Não sei por que as filhas não gritaram equilíbrio de gênero para eu dizer filha, 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 filho. Mas eu disse filho, filho, filho. Nenhuma garota reclamou sobre filha. Achei que as mulheres e as filhas, Absalão, Absalão feminina, senhora Absalão. Mas as damas também podem ser Absalões. Sim, você os vê quando eles começam muito horrível. Sim, que Deus te livre disso. Eu escrevi um livro sobre Jezabel, chama-se Jezabel, uma mulher fora de ordem. Ela está fora de ordem. Fique de pé. Aleluia. Oremos, Pai amado, muito obrigado pela sua imensa gentileza e bondade para conosco. Abençoe a todos que recebemos sua santa palavra hoje. Toque nossas vidas. Faça-nos andar na tua vontade, faça-nos andar na tua vontade e cumprir a tua vontade perfeita todos os dias das nossas vidas. Levante suas mãos e ore. Senhor, eu quero ser um filho. Eu quero ser um filho verdadeiro. Eu quero ser filho verdadeiro. Você nunca pode amadurecer deixando de ser filho. Minha mãe tinha 85 anos, mas eu ainda era um menino dela, seu único filho. Eu nunca me formei. Nema, você não pode deixar de ser filho. Não importa quantos anos você tenha, você ainda é o menino da sua mamãe. Levante a mão. Sim, E rezar. Pai, nós libertamos os bons filhos. sim, Senhor. Bons filhos. Sim, Senhor. Bons filhos. Sim, Senhor. Bons filhos. Sim, Senhor. Bons filhos. Levante as mãos e reze. Sim, actually. Senhor, por favor, eu poderia ter um momento da sua valiosa atenção. Sim. Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado. Oh my goodness, Jesus. Senhor, que eu seja um bom filho, serei uma boa filha. Livra-me de me tornar um Absalão.
Ajuda-me, Jesus, por favor, livra-me desta maldição que me assola. Sim, livra-me desta maldição. Faça de mim um filho verdadeiramente favorito. Faça de mim um filho verdadeiramente favorito. Ramaçang Dalababa, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do poderoso nome de Jesus, em nome do abençoado nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore. Continue rezando, por favor. Senhor, eu quero ser um bom filho, um filho amado. Não é um filho perigoso. Livra-me, por favor, desta terrível maldição. Livra-me, por favor, desta maldição, ó Senhor. Todo mundo reza, reza incessantemente. Livra-te, por favor, deste mal. Livra-te desta maldição. Em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus.